Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre o principal campeonato da Europa, além, claro, do Mundial de Clubes, que começou com uma partida horrenda. Aqui ao meu lado, ele, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começar com Champions League, rapidinho. Grupo A na tela, o United ganhou de 1-0 do Shakhtar Donetsk na última rodada e o Leverkusen 1-0 contra o Real Sociedad. Pedra já cantada, né, Pazini? O Leverkusen passou ali meio no quase contra o Shakhtar, mas o United na tranquilidade. O Manchester United, apesar daquela campanha ruim no campeonato inglês, está invicto na Champions League. 4 vitórias, 2 empates. A melhor partida da temporada foi na Champions League, 5-0 para cima do Bayer Leverkusen na Alemanha. E o time segue jogando muito bem na competição europeia. As voltas do Cagal e do Rooney foram boas. O Manchester fez um bom jogo contra o Shakhtar, que não teve o Bernardo como titular. O meia ex-atlético entrou só no segundo tempo. Na outra partida, o Bayer Leverkusen vencendo apertado, mas conseguindo vencer a Real Sociedad e garantindo a vaga. O Manchester United chega na próxima fase como um incógnito, é um bom time, tem bons jogadores, mas o momento não é muito bom, contudo tem essa boa fase na Champions League. Fica a dúvida, depende muito do sorteio também, de se não pegar um adversário muito complicado. O Bayer Leverkusen tem uma boa equipe, um bom trio ofensivo, um sistema defensivo forte, mas o meio-campo é muito operário, pouco criativo. Contra os primeiros colocados, que são todos times muito fortes, não acho que o Bayer Leverkusen tenha grande chance de passar às quartas de finais. O Shakhtar chega bem para a Liga Europa, é um bom time, e a Real Sociedad é eliminada com uma equipe boa. Apesar de ter sido saco de pancadas, tem bons jogadores, está bem no Campeonato Espanhol de novo. O problema é a falta de experiência, né? Só a segunda vez na história que disputou a Liga dos Campeões. Realmente muito difícil. Agora vamos para o Grupo B, resultados na tela também, tudo última rodada, só para você ficar sabendo. Real Madrid 2-0, tranquilidade contra o Copenhague. E agora a primeira das 3 grandes surpresas, depois eu falo das outras duas. Galatasaray 1-0, Pazini. Juventus ficou logo no comecinho, ela que é uma das favoritas, pelo menos na minha visão, para o torneio, né? Era um time, no mínimo, para ir bem longe na Liga dos Campeões, né? Tem um dos melhores times e elencos da Europa. Mas foi mal na Champions League. A Juventus empatou com o Copenhague, empatou em casa com o Galatasaray, não perdeu a classificação nesse último jogo, perdeu a classificação antes. E aí fica pelo caminho, né? Uma equipe que era para ir longe na Champions League, mas eliminada justamente porque, apesar desse time bom, como disse, não fez uma boa campanha. E o Galatasaray, a gente comentou aqui no começo da Champions League, quando saíram as chaves, poderia surpreender a Juventus como surpreendeu e avançar à próxima fase. Tem um time bom do meio para frente, Drogba, Sneijder, o Inan, tem o Altintop também, o Felipe Melo que está bem por lá. É um time que chega bem para a segunda fase, mas não acho que passa muito disso não, de oitavas de final para as quartas, porque a defesa é muito ruim e o Muslera é um goleiro muito instável. Então não acho que contra times fortes o Galatasaray consegue um avanço maior. A Juventus chega muito forte na Liga Europa, né? Algo até curioso. É o melhor time da Liga Europa, mas tem que levar a sério. Mas talvez leve, porque a final da Liga Europa vai ser no estádio da Juventus, no Juventus Stadium, então pode levar a sério a competição. E por fim o Real Madrid, né? Real Madrid avança, chega como um dos favoritos na Champions League, é um dos melhores times da Europa. A cada partida que passa se aprimora, fica ainda mais forte. E tem a questão dos recordes batidos, né? O Cristiano Ronaldo, artilheiro, 9 gols. É o jogador que mais gols marcou na fase de grupos da Champions League até hoje e o time marcou gols em 31 jogos seguidos de competições europeias. É um recorde absoluto na história do futebol europeu. Agora partindo para o Grupo C, resultados na tela. Tivemos vitória do Benfica contra o PSG e vitória do Olympiacos contra o Anderlecht. Mas o Benfica vai para a Liga Europa, Pazini. Vai lá. Outro time bom, o Benfica, assim como a Juventus, esperava-se que fosse passar. Bom, porque a defesa mais ou menos, né? Apesar de ter o Luizão ali. Mas era um time que se esperava que fosse avançar a próxima fase com o PSG, acabou ficando só na Liga Europa mesmo. O Olympiacos, que foi a surpresa, conseguiu o avanço. O Olympiacos que venceu bem nessa rodada e garantiu a vaga. Foi importantíssima essa vitória sobre o Anderlecht, porque o Benfica conseguiu vencer o PSG. PSG que estava com o time misto, sem Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi também não jogou. E o PSG também não levou o jogo muito a sério. Até por conta disso, o Benfica conseguindo essa vitória. O PSG chega como uma das forças na próxima fase, é uma equipe muito forte para ir longe na Champions League. O Olympiacos não acho que vai muito longe, tem o Mitroglou, que está jogando muito bem no ataque, o Weiss, que é um bom meio-campista, mas não acho que está no nível dos primeiros colocados que no cruzamento do sorteio ali o Olympiacos
deve enfrentar. O Benfica na Liga Europa é uma incógnita, né? É um time bom, mas está nessa fase horrorosa, não se sabe muito bem como pode ser o caminho do Benfica. Após pelo menos um vice-campeonato, talvez? Talvez, que quem foi sabe, várias né? vezes na temporada passada. Bom, brincadeira da parte, vamos agora para o grupo D, o grupo do Bayern de Munique. Bayern de Munique perdeu para o Manchester City e Vitória Pilsen ganhou do CSKA, mas Pazinho, já estava definido esse grupo, o primeiro lugar que não estava muito, mas o City precisava de uma goleada, deu o Bayern em primeiro lugar, vai lá. Deu o Bayern mesmo no primeiro lugar. No final do jogo, até um lance curioso, o Bayern perdendo, o Thomas Müller segurando a bola na bandeirinha de escanteio para garantir o resultado que garantia o primeiro lugar. O Bayern de Munique teve um jogo estranho. Começou atropelando 2-0 com 12 minutos de jogo, o primeiro gol saindo num lançamento incrível do Dante de canhota, inclusive, com a definição do Thomas Müller. O Bayern que jogou no mesmo sistema que contra o Werder Bremen, com o Thomas Müller e o Goetze, o Toni Kroos, ali no meio de campo, junto com o Thiago Alcântara, e foi um time que começou avassalador, parecia que ia ser um passeio do Bayern de Munique. Só que depois o time teve um apagão, caiu muito de produção, parece que desligou na partida também, e aí o Manchester City, que estava sem Agüero e a Yaya Touré ainda por cima, conseguiu virar o placar, fez um 3-2 com méritos. Tem a questão do Bayern de Munique aquém do que pode, desligadão no jogo, mas é uma vitória na Allianz Arena, tem que ser comemorada sim pelo Manchester City. Os dois times chegam fortes na próxima fase, são candidatos, principalmente o Bayern de Munique, e o destaque para o Manchester City, né? O Manchester City, depois de muito tempo, finalmente não decepciona na Liga dos Campeões. O CSKA, que incrível, né? Como é que a fase é ruim. Perdeu a vaga na Liga Europa, né? Não conseguiu se classificar, acabou... Conseguiu isso. Conseguiu não se classificar para a Liga Europa CSKA, e a fase vai ser pior ainda, tá? Aquém dos líderes no Campeonato Russo e perde o Honda, que vai vestir a camisa 10 do Milan. Exatamente. Agora, grupo E, mais resultados na tela. Chelsea, que já estava classificado, agora foi em primeiro 1-0 contra o Steaua Bucareste. Agora a segunda surpresa, Pazini, Schalke 2-0 contra o Barcelona. O Barcelona ficou no meio do caminho, Pazini. Tá bom, é brincadeira nossa, que surpresa, mas precisava demais, Pazini. Faltou torcida, vai lá. Faltou, né? O Basel que foi o time mais louco aí da primeira fase, né, da fase de grupos. Venceu o Chelsea 2 vezes, empata com o Steaua Bucareste, foi uma campanha bizarra, bem irregular, bizarra mesmo, né, a palavra certa do Basel. O Barcelona que fica pelo caminho, mas chega bem pelo menos na Liga Europa, foi semifinalista na última edição da UEFA Europa League, tem bons jogadores como o Mohamed Salah, tem o Fabian Frey, tem o Taulan Xhaka, que é irmão do Xhaka do Borussia Mönchengladbach, e bons jogadores. É um time que mostrou ser bem certinho, não à toa venceu o Chelsea 2 vezes. A questão é que nos jogos contra o Steaua Bucareste vacilou e esse jogo contra o Schalke 04 fazia uma partida parelha até a expulsão do Ivanov, zagueiro búlgaro na metade ali do primeiro tempo, e aí o Schalke foi superior, atropelou na segunda etapa, mereceu a vitória. O Schalke avança à próxima fase, mas tem o time regular, não acho que passe para as quartas de final, é um tanto improvável. O meio-campo para frente é bom, mas a defesa é muito fraca e os goleiros não passam segurança. O Chelsea passa como um dos melhores times e elencos da Europa, tem tudo para ir longe na competição. Não acho que está ali no nível de Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, mas é um time forte, é time para chegar também. Agora, grupo F, resultados na tela, tivemos um grupo bem disputado, o famoso grupo da morte. Napoli ganhou de 2-0 contra o Arsenal de Josias Pereira, que quase ficou no meio do caminho. Borussia Dortmund ganhou de 2-1 no finalzinho. Passaram Dortmund e Arsenal com 12 pontos e o Napoli conseguiu o Pazini ficar com 12 pontos na terceira colocação. Um grupo, no mínimo, emocionante, né? Muito emocionante. Os melhores jogos da Champions League nessa fase de grupos foram nessa chave. E os melhores, e uma pena, né? A gente vê o Napoli sendo eliminado, um bom time, com bons jogadores, um futebol ofensivo, os outros times da chave também, e aí o Napoli ficando de fora. E o Zenit, por exemplo, no grupo G, avançando só com 6 pontos, né? A metade do que fez o Napoli. É uma injustiça, uma pena, e o Napoli é tipo a Juventus, né? Chega na Liga Europa muito credenciado, mas até onde será que o time vai levar o campeonato a sério? O Napoli que ficou faltando um golzinho, se faz um gol a mais no Arsenal teria avançado. Quem sabe se tivesse tido um primeiro tempo bom como foi o segundo, o Napoli teria conseguido esse avanço. O Arsenal que chega muito forte na próxima fase, tem o Ozil jogando muita bola, o Ramsey em grande fase, o Wilshere e o Cazorla também jogando muito bem no meio de campo. O time está funcionando muito bem, é um dos melhores nesse começo de temporada europeia. Chega forte o Arsenal na fase final da Champions League. Assim como chega o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, no final das contas, conseguiu a classificação no primeiro lugar,
tem um bom time, vai estar fortalecida em fevereiro, porque nesses últimos jogos a defesa foi toda reserva. Em fevereiro voltam de lesão Hummel, Subotic, Schmelzer, o Gundogan também, e o Piszczek vai estar 100% fisicamente, ou seja, é o time completo do Dortmund, coisa que o time não tem tido nos últimos jogos. Vai ser um Borussia Dortmund completo para a fase final da Champions League, é um time ainda mais forte do que tem sido. E o detalhe é a classificação do Dortmund com pés improváveis. O Grosskreutz, que é um reserva do time, tem sido improvisado em várias funções, até de zagueiro ele jogou, marcou o gol da classificação, algo que é muito bacana porque ele cresceu no Dortmund, era gandula do time quando era garoto. E o Schieber, que é um atacante muito fraco tecnicamente, meio grosseiro ali, criou a jogada do gol do Grosskreutz. Então, bem interessante essa classificação do Dortmund com heróis improváveis para a próxima fase. Tinha que ser então, né, Pazini? Agora, pertinho do final, Grupo G, a bizarrice que o Pazini já falou, porque tivemos Atlético de Madrid 2-0 contra o Porto, que ficou no meio do caminho com 5 pontos apenas, e mesmo o Zenit tomando um atropelo do Áustria Viena, 4-1, passou Zenit, Pazini, Napoli fica e passa Zenit, que beleza, vai lá. Pena, né? O Zenit tem até alguns bons jogadores, é a base da seleção russa, tem o Hulk, que é bom jogador da seleção brasileira, mas não fez uma fase de grupos boa, né? Esse 4-1 que o time levou do Áustria Viena comprova bem isso. Mas o Zenit consegue o avanço, não acho que passa das oitavas de final, porque vai pegar um adversário pedreira, muito provavelmente, já nas oitavas. O outro time do grupo que avança, o Atlético de Madrid, esse sim avança bem credenciado. Nesse jogo com o Porto, alguns reservas, mesmo assim o time venceu fácil, o Diego Costa, que é titular, marcou o gol, e o Oliver Torres, que é uma promessa do futebol espanhol, do Atlético de Madrid, já comentamos muitas vezes aqui, deu assistência para o gol do Diego Costa. O Atlético de Madrid que chega forte porque tem uma equipe muito boa em todos os setores, está jogando muita bola e contra os gigantes já saiu bem nessa temporada. Ganhou do Real no Santiago Bernabéu, empatou 2 vezes com o Barcelona, ou seja, é até um teste bacana a gente ver até onde que vai esse Atlético de Madrid na Champions League, mas é um time forte sim. Agora, para fechar e para tristeza do Pazini, Grupo H, resultado na tela, tivemos uma porrada que o Celtic de menino Pazini tomou, 6-1 do Barcelona e o Milan 0-0 contra o Ajax, resultado que deu para o único italiano que passou bem o Milan. Olha só como é a Champions League. Vai lá, Pazini, passando Milan e Barcelona. A Juventus e o Napoli ficando de fora e o Milan avançando, né? Quem diria? E o interessante é que, nessa questão dos italianos só um passando, todos os alemães avançaram à próxima fase da Champions League, né? Algo ótimo para o futebol alemão, péssimo para o futebol italiano, porque no coeficiente da UEFA ali, a Itália não ganha mais vagas nas próximas Champions Leagues. O Milan, que fez um péssimo jogo contra o Ajax, tomou pressão o tempo inteiro, principalmente depois de uma expulsão besta do Montolivo, que deu uma entrada desnecessária no Poulsen no meio de campo. Mas o Milan conseguiu segurar, ao menos avança para a próxima fase a equipe rossoneira. E o Milan que chega ali dependendo muito do cruzamento e também de como vai ser a fase em fevereiro, né? Como as oitavas de final serão só daqui a 2 meses, talvez o Milan esteja mais inteiro nesse estágio da competição no segundo mês do ano, mas a gente ainda tem que ver em qual estágio que vai estar a equipe do Milan. Quanto ao Ajax, pode surpreender na Liga Europa, tem um time bem ajeitadinho. No outro duelo, já garantido, né, o Barcelona praticamente com o primeiro lugar definido e o Celtic já eliminado até mesmo da Liga Europa. E aí foi um passeio do Barcelona com destaque para o Neymar, né? Marcou não só o primeiro gol dele na Champions League, marcou 3 de uma vez, 2 deles muito bonitos, teve uma atuação de gala. O craque brasileiro foi o nome da partida, até levou a bola para casa, foi aplaudido de pé pela galera no Camp Nou. E um destaque também para o Sergi Roberto, um garoto revelado pelo Barcelona, foi muito bem no jogo, é nome para se ficar de olho também. Exatamente, então fim de Champions League, lembrando que o sorteio das oitavas será na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, não é isso mesmo, Pazinho? Isso aí. Então vamos agora para a Série B da Europa, como a gente brinca aqui. Liga Europa, falaremos rapidamente. Já joga a bola para o Pazini. Pazini, uma zebra e outras que a gente já esperava que ia passar. Vai lá. Aquela turma que a gente esperava, né? Valência, Suécia, a Fiorentina também passou. Os grandes times que estavam na Liga Europa conseguiram avançar à próxima fase. A Lazio também conseguiu passar, apesar do mau momento que vive no campeonato italiano, assim como o Betis na Espanha e o Lyon na França também conseguiram, e o Andi, né? O ex-rico, né? Do futebol russo também conseguiu avanço. A surpresa foi o PSV. PSV que está mal no campeonato holandês, só o 10º colocado,
também foi mal na Liga Europa, perdeu em casa para o Chornomorets e acabou sendo eliminado da competição. Os dois times que avançaram nesse grupo, o Ludogorets, time búlgaro que conta com alguns brasileiros, e o Chornomorets são os dois times que avançam, a única surpresa aí dessa fase de grupos da Liga Europa. Belos nomes. Combinam até um com o outro. Irmãos, praticamente. Times irmãos, brincadeira. Agora vamos então para o Mundial de Clubes. Tivemos a primeira partida, que foi dia 11, entre Raja Casablanca e Auckland City. Resultado na tela, passou no finalzinho 2-1 para o Raja Casablanca. Pazini passou o time da torcida, vai lá. O time da torcida num jogo bem fraquinho, né? O Raja Casablanca podia ter vencido com mais folga, mas perdeu muita chance, mas passou o melhor time. Rapidinho assim mesmo, resultados não, a tabela agora das quartas de finais, rapidinho também, que vai acontecer neste sábado, porque teremos Guangzhou Evergrande e Al-Ahly na chave ali que vai enfrentar o Bayern de Munique e Raja Casablanca, Monterrey, que vai enfrentar o Atlético. E mais detalhes sobre esses dois confrontos você vê aqui, vídeos que o menino Pazini gravou no especial do Mundial de Clubes. E é claro, agradeço aqui Gabriel Pazini. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. E amigo internauta, como sempre, acesse o www.superfc.com.br. Siga-nos no Twitter, o @super_FC. E claro, veja todos os vídeos da Web TV Online do Tempo, como o Panelaço, nosso querido Panelaço. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.